Galera, vamos acompanhar mais um debate do Linha de Passe falando sobre a classificação do Corinthians para as quartas de finais da Sul-Americana. O Corinthians segura um empate na Argentina e consegue a classificação para as quartas de finais da Sul-Americana. O Corinthians, né, que hoje jogou com um time alternativo, tínhamos aí o Cássio no gol e o Corinthians conseguiu a classificação. Vanderlei Luxemburgo, né, tem muito mérito aí nessa classificação, né? O treinador que colocou em segunda opção a Sul-Americana e agora consegue a classificação. Eu acredito, galera, que até as quartas de finais ele deve sim utilizar o time principal, galera. Apesar que a equipe tem Copa do Brasil, se caso a equipe não conseguir avançar na Copa do Brasil, acredito que o Vanderlei vai focar totalmente na Sul-Americana, galera. Vamos acompanhar mais o programa Linha de Passe falando tudo sobre o Corinthians. Vou deixar o link na descrição também, galera. Cresce os direitos autorais ESPN do Grupo Disney. Obrigasse o Cássio a fazer algumas defesas, e ele está lá para isso, né? A escalação dele, tudo bem que o Carlos Miguel é muito bom goleiro, muito promissor, mas o Cássio também vai lá para dar uma segurança e segurar um 0 no placar, né? Tem o tal do saber sofrer. O Corinthians venceu muito na última década com vários treinadores, às vezes sabendo sofrer, notadamente com o Carille, né? Hoje nem chegou a sofrer tanto como poderia sofrer num jogo na Argentina, em que o adversário, né, transforma a questão no alçapão. Teve confusão de torcida ali na divisão dos corintianos com os torcedores do Nils e tal. Mas o Corinthians acho que chega num momento muito bom para o restante da temporada. Aquela suposta ameaça de rebaixamento que eu nunca acreditei no Corinthians, isso passa longe. O Corinthians tem um jogo a menos ainda e a tendência no Brasileiro é de ficar numa posição bem mais confortável. Não sei se chega a Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas a Sul-Americana não vou dizer que era do tamanho do Corinthians, mas a Libertadores era algo muito acima para o Corinthians e para aquele momento que ele vivia. Na Sul-Americana eu falei desde o começo que o Corinthians não era inferior a ninguém. Não quer dizer, mas o Botafogo está melhor, o Fortaleza faz melhor campanha. Mas assim, não há uma diferença tão grande técnica de elenco, de investimento do Corinthians para os outros times da Sul-Americana. Tendência agora de pegar o Estudiantes, que será o adversário mais forte até agora, mas o Corinthians tem condição de fazer um bom confronto. E são quase 3 milhões de reais na conta, né? 2,8. Dinheiro é legal, dinheiro é bacana também. Então só tem coisas positivas, né? Mais um jogo em casa que vai dar a bilheteria, né? Exatamente, né? E aquela ideia de garotada, de experiência acabou, né? Hoje quase todos os cobrões, os senadores do Corinthians estavam lá, ou de titular ou entrando no fim, como o Fagner, Juliano. Só faltou mesmo no banco o Renato Augusto e o Rojas, né? Isso. E é bom lembrar que o Roger Guedes já foi embora. E o Moscardo, que ficou, o Veríssimo que não estreou. Sim, é isso. O Veríssimo não estreou, então não estou nem contando como desfalque. Isso. Vamos ouvir o Cássio, daqui a pouco a gente ouve aqui o Vitor Birner, também o Pedro Ivo Almeida. Lembrando a você, daqui a pouco tudo sobre a noite espetacular, aquela coisa entre torcida, time, a atuação do Internacional numa classificação daquelas para cima daquele que eu sempre reputo, um grande freguês do futebol brasileiro, o River Plate. Olha. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí no Cássio. Sim, é um jogo difícil, jogo muito equilibrado, o time lutou até o final. Penso que no primeiro jogo nós poderíamos ter trazido um resultado melhor, não conseguimos. Fica a classificação. ¿Qué es lo que te deja lo más positivo de Corinthians en estos 180 minutos? Acho que competição, lá a gente saiu perdendo, conseguiu competir, jogar. Hoje nós tivemos um pouco de dificuldade, principalmente no primeiro tempo, para jogar. O segundo foi mais para disputa, mas acho que não faltou o que condiz com o Corinthians. Entrega, dedicação, empenho, e foi o que teve nas duas partidas. Acho que foi fundamental para a nossa classificação. Essa classificação foi um jogo duro, né? O Corinthians conseguiu segurar o resultado, o empate, que era um dos objetivos. É claro que sempre gostaria da vitória, mas o empate classificaria de qualquer forma. Acho que no campo do adversário, a gente sabia que ia sofrer uma pressão em determinado momento do jogo. Viemos com um resultado positivo lá dentro de casa. Jogos assim de mata-mata a gente tem que saber valorizar os jogos fora de casa. Conseguimos não tomar gol. A gente queria fazer um jogo melhor, é claro, sair com a vitória, mas acho que o mais importante era a classificação e o objetivo foi alcançado hoje. Essa frase padrão, Pedro, o mais importante era a classificação e o objetivo foi alcançado hoje, que a gente ouviu milhões de vezes no futebol, né? Mas acho que é bem isso, né? A gente está acompanhando a evolução do Corinthians, está evoluindo, não está evoluindo, o que melhorou, o que piorou e tal. Eu acho que hoje era um jogo que talvez a gente não ia olhar com essa lupa.
Era o jogo onde a necessidade era a classificação mesmo. Ou não, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, um abraço a você, Bubu, Zupac, Birner, fã de esporte ligado com a gente. Noite sensacional, né? Espetacular. E eu acho que teve de tudo. Tem a emoção do Inter, tem o sofrimento do jogo do Corinthians, o jogo longe de ser brilhante tecnicamente, confusão e arquibancada. Tem muita coisa. Também não foi tranquilinho, tem muito não, elemento para a gente falar. Furacão. Agora sobre a declaração ela passa longe de ser clichê, por mais que soe clichê do tanto que a gente ouve, e ela é sincera, até pela formação que você coloca e depois como você se comporta no segundo tempo. O Corinthians precisava se classificar. Como? Se foi sem um grande jogo, se foi sofrendo, foi colocando, como disse o Bobu, os senadores, de medalhões ali no final, foi o Fábio Santos, né? Salvando aquela bola em cima da linha, uma coisa poderia, ficar um pouco mais complicada de pênalti. O Cássio poderia ser algo ali a jogar a favor, mas não é uma garantia. Você poderia chegar cansado e com o emocional do Nils talvez um pouco superior nos pênaltis. Então o Corinthians precisava passar. E foi assim que o Corinthians encarou a Sul-Americana desde que ela se apresentou. Só que ela vai se apresentando cada vez mais. Ele classifica numa repescagem, ele classifica, ele avança. 5 jogos agora o Zupac se lembrava. O Yuri Alberto tinha dado uma declaração após o primeiro jogo que sim, o Corinthians estava encarando de outra forma. Alguns jogadores já começavam a participar um pouco mais da formação principal. Hoje o Corinthians tem quase todos os jogadores participando, com exceção do Renato. Mas o Corinthians sofreu. É preciso falar que vai se apresentando, mas o Morro vai ficando mais íngreme. O primeiro tempo não foi bom. Ainda que eu ache o time do Nils muito limitado, eu não acho que é um time que não quis simplesmente jogar. O time do Nils tentou jogar, conseguiu jogar por muitas vezes. 0-0, acho que ficou até finalizações, Pedro. 12, se eu não me engano, no gol, 11 na direção do gol. 26 o Cássio teve que trabalhar muito. E muito de um primeiro tempo que é interessante, se não tem as melhores peças técnicas, como conseguiu balançar, como estava bem ocupado no meio de campo, como conseguia chegar pelos lados do campo, como impõe dificuldade ao Corinthians até chegar à beirada, a ala descendo. Então foi o Nils que tentou. E aí vem o mérito. Não sei se você saber sofrer, se simplesmente se classificar do jeito que dá. O Corinthians resistiu. E aí no segundo tempo começou a faltar talvez ali um pouco mais de cancha, de estofo. E aí você começa a colocar quem pode te entregar um pouco mais disso. Acho que podia ter segurado um pouco melhor a bola. Agora passou. Agora está longe, claro que o Luxemburgo vai falar, vai dar o show dele, vai falar de classificação. Vai faturar em cima, né? Não está errado. E está no papel dele. Está no papel dele. Agora, de futebol, muito pouco. Passa muito mais na resistência que o time conseguiu oferecer ao Nils e não sofreu. O time do Nils também não é brilhante, mas é interessante. É uma classificação de um Corinthians que se questionava como é que ia encarar a Sul-Americana. Ele quase que abre mão, quando ele coloca quase que a molecada para rodar na repescagem. É interessante, porque a temporada se apresenta, a gente começa a ver essa coisa de Inter e River Plate, muito se fala da janela do River, o temido River. Então, não tem lá algo muito óbvio que o Corinthians, por não jogar bola, não pode avançar. Pode. O mata-mata, a Copa, ela te permite isso. E hoje especialmente a Sul-Americana, que não é elite do futebol continental. Exatamente. Com esse futebol que o Corinthians vem jogando, jogasse ele o mata-mata de Libertadores, ele provavelmente ficaria pelo caminho. Tanto é que ele caiu na fase de grupo. Exato. A Sul-Americana permite que o Corinthians, mesmo sem jogar um futebol de destaque, ele vá se encorpando ao longo da competição e encontrando maneiras de avançar mesmo sem jogar um grande futebol. E quando você resiste esse bombardeio para passar pro Birner, você cria uma casca. A molecada que entra em campo, ela criou uma casca na repescagem, no jogo de ida. Hoje, mesmo trocada, o tal do saber sofrer, não gosto de falar, porque ninguém tem que saber sofrer, ninguém tem que sofrer. Só que você vai criando uma casca. Ah, mas é o Estudiantes, do outro lado pode ser o Estudiantes. Tá bom, mas também não é o melhor futebol dos últimos anos dos Estudiantes. Então, assim, vai te permitindo. O Corinthians pode olhar cada vez com mais carinho, mais cuidado. E acho que quando coloca a rapaziada de um pouco mais de cancha ali no segundo tempo, é porque também chega ali numa fase mais aguda, ninguém quer ir para pênalti, ninguém quer deixar a vaga escapar. Então vamos entender qual é o estágio da relação, Vitor Birner. Porque é o seguinte, o Corinthians com a Sul-Americana parece aquele cara que nunca prestou atenção na menina, nem liga para ela. Aí, de repente, um amigo chega e fala, fulana ali gosta de você, viu? Tá afim de você. Como, fulana? E tal. Pois é, ela gosta de você. E o cara, de repente, começa a prestar atenção, reparar, até que um dia surge um papo, uma conversa e tal, aí ele sai... Aí vê uma série de coisas em comum, começa a ficar interessante, estão namorando. Quando ele percebe, tá apaixonado. Quando ele percebe, ele já tá ali, rapaz, já tá apaixonado. E pode ser o contrário também, a menina com o rapaz. O Corinthians já tá namorando com a Sul-Americana, Vitor Birner? Ou ainda não? Ô, romântico. Tudo bem? Primeiro, boa noite a você, ao Zupac, hoje inspiradíssimo, ao Bubu que sorri diante dessas falas de Zupac, de William, ao Pedro Ivo que se empolga, aos fãs e ações do esporte que espero que tenham muito amor em suas vidas. Você não vai julgar alguém?
eu acho o seguinte, se está namorando, o namoro tá insosso. Aê, Vitor Birner. Tá faltando tempero nesse namoro. Eu sabia que eu podia contar com você. Eu faço merchan. Tá na música, às vezes. Tá faltando tempero, e tá faltando tempero não é só dos namoros corintianos. O que, digamos assim, está mais apimentado, o que está mais assim ardente é o da Copa do Brasil. Esse tá. Porque aí já houve um avanço na relação. Mas aí tem traição, hein, rapaz? Sul-americana, namora aqui, namora lá, colar. Então, mas assim... É o poliamor da final. 14 finalizações do medíocre, para ser generoso, News Old Boys dentro da área. O desespero do Heinz ali, vendo a sua equipe achando um monte de espaços para criar e construir no meio da defesa corintiana. Me lembrou ontem do linha de passe, que a gente discutia o Luxemburgo criticando os treinadores estrangeiros, falando sobre o DNA brasileiro. Aí eu ficava olhando, para quem não entende, a gente está na redação, tinham 3 televisões. Atlético Paranaense e Bolívar numa, Corinthians e News noutra, River Plate e Internacional em outra. Eu olhava o Cudê e falava, técnico estrangeiro, não tem DNA brasileiro. Aí eu virava para o Corinthians e olhava, esse é o DNA brasileiro? Pelo amor de Deus, né? A verdade é que o Corinthians não evolui coletivamente. As benesses do Luxemburgo desde a chegada tem muito mais a ver com o desenvolvimento de jogadores jovens, isso ele entende de identificar quais são os jogadores. Hoje o resultado 0-0 diz muito mais sobre a incapacidade do News do que a capacidade do Corinthians de defender. O Corinthians podia ter conseguido uma vitória no final de semana contra o Inter, mas exatamente a sua incapacidade de defender permitiu que o Inter, mesmo no momento psicológico ruim, com o treinador que estreou dia 23 de julho, o Luxemburgo estreou dia 2 de maio, 2 meses, 3 semanas antes do Cudê, cedesse o empate no final do jogo e o Corinthians vai avançando. Então eu diria que é um namoro que... Tá no piloto automático? Então ele namoro o Fábio Santos salvou esse relacionamento aqui, hein, Birner? Então, é um namoro que parece, por enquanto, e ele pode mudar. As relações, elas mudam muito. Sim, claro. É um namoro que parece muito mais aquele casal que já está junto há 25 anos e que perdeu o interesse um no outro e ainda não se separou. Precisa discutir a relação. Precisa discutir a relação, eu espero que a relação mude. 25 anos? Rodada em diante. Dizem que isso acontece com 7, a crise dos 7 anos. Eu não sou tão clichê O Willian assim, toca um ponto importante, que quais são as maiores contribuições do Vanderlei nesse trabalho. E é inegável que a maneira que ele enxerga, para usar um vocabulário que o Tite gosta, oportuniza e desenvolve os jovens é um ponto marcante, mas eu acho que tem outros 2 pontos a serem destacados. Que não é o crescimento coletivo, que não é o desenvolvimento tático dessa equipe. De fato, eu acho que não é isso que a gente enxerga no trabalho do Vanderlei. O ambiente é muito bom, os jogadores gostam demais dele e compraram muito a ideia, não a ideia de plano de jogo exatamente, mas a ideia de fazer isso dar certo, de encontrar os meios de fazer isso dar certo. E a gente sabe que isso no futebol, especialmente no futebol brasileiro, que é um futebol muito paternalista como um todo, isso tem alguma interferência. E eu acho que o Vanderlei ele tem acertado nas escolhas. E aí é uma diferença, né? O técnico pode escolher bem e ele pode treinar bem o time. Eu não tenho essa convicção de que o Corinthians é um time bem treinado. O jogo não me mostra que é um time tão bem treinado, tão desenvolvido taticamente. Mas as escolhas têm sido bem feitas. Escolha para montar o time e para trocas também. Professor. Galera, é isso aí, né? O time do Corinthians vai avançando, né? Mas vamos ver até onde vai isso, que eu acredito que nas quartas de finais, se o Corinthians não botar o time principal, eu acredito que não passa das quartas de finais, porque a tendência agora é que a competição fique mais difícil, né? Não adianta o Vanderlei Luxemburgo pensar que ele vai chegar e vai vencer uma Sul-Americana com o time reserva, porque não vai. Não vai, das quartas não vai passar. Não passa. Até os oitavas, beleza. Pegou uma equipe muito fraca, né? Porque se pega a equipe um pouquinho mais forte, certeza que o Corinthians não ia conseguir segurar com o time reserva. E agora é isso aí, agora o Corinthians, na minha opinião, eu acho que nas quartas de finais o Vanderlei Luxemburgo deve utilizar o time titular, né, porque ele vai ter a decisão antes da Copa do Brasil, jogo de volta já na próxima semana, e dependendo do resultado, né, eu acredito que mesmo se conseguir passar para a final, o Luxemburgo vai utilizar o time titular na Sul-Americana, porque na minha opinião, agora é hora sim de tentar a classificação, porque na minha opinião no brasileiro, o Corinthians não vai ser campeão, não tem chance de classificar pela Libertadores, eu acho, né?
Então eu acho que o Corinthians poderia sim forçar essa Sul-Americana, porque é lá que ele pode sim, quem sabe, conseguir o título. Essa é a minha opinião, galera. Deixe nos comentários a opinião de vocês, que é muito importante para o nosso canal.